Olá, queridos alunos! Vamos falar agora sobre a gestão de risco de uma carteira. Olha só que interessante, tá? Imaginamos que o seu cliente está lá lendo o prospecto de um fundo de ações lá, pararam, e daqui a pouco ele chega na metade lá da página lá e vê uma coisa assim, ó. VaR igual a 1% com 95% de confiança. Aí ele fala assim, cara, que diabo é esse tal de VaR aqui? Eu não entendi isso aqui. Ele pede para você explicar para ele. Aí você vai lá, como você fez uma escola, uma aula de inglês e misturado com finanças, aí você está preparado para explicar para ele o que é esse VaR. Fala assim, olha, primeiro o que é essa terminologia VaR, meu cliente? Esse VaR é do inglês, é uma abreviação. O V é de value, olha a pronúncia aqui forte, value, que é valor. O A de at, valor, em, o R de risk, value at risk, valor que está em risco. Ou seja, eu estou dizendo que tem um valor em risco de 1% com 95% de confiança. Cara, tá, tudo bem, mas não entendi porcaria nenhuma. Então deixa eu te traduzir, olha só. Esse teu fundo está colocando 1% de risco em 95% dos casos. Como assim? A sua carteira lá, né, você tem uma carteira do fundo lá, que tem vários papéis. Você tem lá uma ação da empresa A ação da A, você tem a ação da empresa B, a ação da empresa C, você tem uma debenture, você tem CDB, você tem lá um DPGE, tem um monte de papel, uma LCI, cheio de papel esse teu fundo aqui, tá? Tá, beleza, bem diversificadinho. Aí o que acontece? O que o gestor, o que o administrador do fundo está ali vendendo quando ele coloca isso no prospecto? Está vendendo o seguinte, olha, querido cliente, em dias de perda, em dias ruins para a economia, você está colocando em risco, o valor que está em risco, o tamanho da perda, né? Você está colocando em risco 1% da tua carteira. Esse 1% é o que nós chamamos de perda máxima. Então, o máximo que a tua carteira vai perder é 1% num dia. Aí o cara, caramba, o máximo 1% um dia? Quer dizer que em 100 dias eu perco todo o meu dinheiro? Ah, claro, se tiver 100 dias de crise seguido, pode ser que tu perca todo o teu dinheiro, mas não vai ter 100 dias de crise seguido, né? A crise dos 100 dias, né? Não vai ter essa crise de 100 dias aqui. Então, bom, o que acontece? Quando tiver perda, o máximo que tu vai perder é 1%. Cara, tu me garante isso? Nem 100%. Eu te garanto com 95%. Então, o VaR nada mais é do que uma perda máxima dentro de um intervalo de confiança. Esse 95% vem lá da curva de Gauss, lá para você que já deve ter estudado estatística lá, ó. Eu tenho uma curva de Gauss, onde eu trabalho a média mais ou menos 2 desvios padrões e eu tenho aproximadamente 95% de probabilidade de acertar. Então isso vai acontecer, né? Tá lá, o cara vai lá, calcula qual o retorno médio dessa carteira. Basicamente ele chega com esse valor aqui. Ele calcula o valor da média da carteira, né? Exemplo aqui, média da carteira. Imaginamos que a média dessa carteira foi de um retorno médio, retorno esperado, que é a média. Retorno esperado aqui foi de 3% no dia aqui, né? Não vai ter uma carteira de 3% ao dia, mas só para ficar fácil a matemática. E o desvio padrão, que é o risco dessa coisa, foi de 2%. Beleza. E aí o cara vai calcular lá, ó, a média mais ou menos 2 desvios padrões, porque Gauss diz que aqui compreende 95% das possibilidades. Então, ele vai pegar a média 3 mais 2 desvios padrões, 5%. 3 menos 2 desvios padrões, 2 vezes 2, 4. Na verdade não é 3, né? 2 vezes 2, 4, 4 mais 3, 7. Então vai lá 7. 2 vezes 2, 4, 4 menos 3, menos 1. E aí ele chegou ao intervalo assim, ó. Menos 1 a 7%. O que ele vai te falar? Que em 95% dos casos o teu fundo vai oscilar entre menos 1 a 7. Ou seja, a tua perda máxima vai ser de 1%. Ó. Menos 1 é o máximo que tu vai perder. Então é uma coisa mais ou menos essa lógica. Só para te ter uma ideia de onde vem, tá? Beleza. Então isso é o VaR, que é o valor que está em risco, que é uma perda máxima dentro do intervalo de confiança. Presta atenção. Não te importa o cálculo, é só para te ter uma ideia, tem que saber o conceito. Bom, mas a gente sabe que todo dia o gestor está lá comprando e vendendo papel.
Daqui a pouco ele vai lá, eu não quero mais esse CDB que está rendendo muito pouco, agora eu quero colocar um título público federal, LFT aqui, eu não quero mais esse que é mais seguro e tal, eu não quero mais essa ação da empresa B, eu quero comprar a ação da empresa X, e assim eu vou indo. Isso é X, deve ser do Eike Batista, tudo tem X. Então assim eu vou trabalhando com minha carteira. À medida que o cara vai mudando esses ativos aqui, vai mudando essa carteira, consequentemente, obrigatoriamente, vai mexer nessa média, né? Obviamente essa média vai se alterar e esse desvio padrão vai se alterar. Então, se a média altera e o desvio padrão altera, consequentemente, essa perda máxima dentro desse intervalo também vai alterar. Então, presta atenção. Para isso, se faz necessário, todos os dias, calcular, o fundo todos os dias vai calcular qual é o tamanho do risco, né? Então, eu vou calcular qual é o meu risco. Agora, como? Fazendo uma coisa chamada backtesting, tá? Presta atenção que back não é aquela coisa que as pessoas que vão pra praia gostam de usar lá, não. Não é aquela coisa que as pessoas usam na praia lá, não. Back tem nada a ver. Esse back aqui é de passado, é do inglês, também não é da banda Backstreet Boys. Teste, testar, passado. Por que testar passado? Dados históricos. Para achar média e desvio padrão, eu uso dados históricos. Eu vou pegar o que oscilou, vou calcular a média, com base no que oscilou, eu vou achar o desvio padrão. Então, com base nesses dados históricos, eu vou novamente testar a carteira e ver se a perda realmente é de 1%, ou se é mais ou se é menos. Então, para que serve o backtest? Olha só que interessante. Backtest, ele vai testar, né? Ele vai validar, testar ou validar, como vocês queiram, o meu modelo de risco. Qual é o modelo de risco? Nesse caso, o meu VAR. Ele vai testar o VAR. É uma ferramenta de teste do VAR. Se em algum momento esse backtest testou lá e calculou, nossa, hoje a perda é de 2% com 95% de confiança, caramba, eu vendi para o cliente no prospecto que o máximo que o fundo ia perder era 1. Mas agora, segundo o backtest, porque eu fiz essas trocas aqui na minha carteira, o fundo está perdendo 2%. O que vai acontecer? Vai acender uma sirene? Puta, alguma coisa tem que fazer, porque está no VAR, está no prospecto, eu prometi para o cliente, eu estou perdendo mais do que eu deveria. O gestor vai ter que fazer algo. Ou ele compra de volta essas ações, desfaz o que aumentou aqui esse risco, ou ele vai no mercado futuro lá e faz um hedge lá no derivativos, faz uma proteção dessa laranja podre que está aumentando tanto esse risco. Professor, joga a laranja podre fora. Bom, mas às vezes uma laranja podre pode dar um suco gostoso, vai saber. Então eu posso proteger ela para não contaminar o resto. Cara, então eu vou fazer alguma coisa em relação a isso. Esse alguma coisa que o gestor vai fazer recebe o nome de, olha só, vou botar aqui na canetinha aqui o azulzinho, ó, recebe o nome de stop loss. O que é o stop loss? Pare de perder. O que é stop loss? Stop loss é o movimento, vou botar aqui, movimento feito pelo gestor do fundo para reduzir as perdas no qual ele está, né, correndo. Então, o stop loss faz com que o fundo aqui vai sair, essa perda minha de 2% vai sair e vou voltar para os parâmetros normais do VAR que eu vendi para o meu cliente. Olha que interessante. Eu vendo para o meu cliente uma perda máxima. Olha, meu fundo está perdendo máximo 1% ao dia. Eu testo todos os dias para ver se eu estou dentro do que eu vendi para o cara. Essa ferramenta de teste recebe o nome de backtest. A perda máxima que eu vendi para o cara recebe o nome de VAR, Value at Risk. Beleza? Aí, meus amores, olha só, eu vou testando. Se em algum momento no meu teste eu descobrir que esse VAR aumentou e ultrapassou o que eu vendi para o cara, aciona-se o stop loss. O que é o stop loss? É uma ferramenta do gestor para reduzir, é um movimento feito pelo gestor para reduzir essas perdas do VAR. Tudo bem? Para finalizar, imagina que o gestor quer saber qual é o máximo que o fundo pode perder. Como assim? Bom, aqui eu tenho uma perda máxima dentro de 95% de confiança. E se der os outros 5% de confiança? Qual é o tamanho da perda? Né? Daqui a pouco o fundo está perdendo 20% no dia de ultra mega crise, que é a exceção da exceção. É os 5% mais foda da crise. Então, bom, para saber o tamanho dessa perda aqui, o gestor vai usar uma outra ferramenta, o fundo vai usar uma outra ferramenta chamada Stress Test. O que é o Stress Test, professor? Professor, já estou ficando estressado com essas coisas. Caramba, relaxa, vai tomar um suco, vai brincar com a criança, abre o Facebook, voltou. Agora, olha só, Stress Test é um teste que o cara vai fazer similar ao backtest.
Qual é a diferença do stress test para o backtest? O backtest eu uso os dados do passado e não mexo neles. O stress test eu vou mexer nesses dados, eu vou não vou pegar os dados em linha reta normal, eu vou pegar os dados mais estressados do mercado. Eu vou pegar a parte ruim do mercado. Ao invés de ter uma oscilação de uma ação de queda de 2%, que acontece no dia a dia, eu vou ter uma queda de 10%, que acontece em cenários de mega crise, como o subprime, por exemplo. Ao invés de fazer o dólar subir 5%, eu vou fazer o dólar subir 10%, 15%. Então eu vou usar taxas estressadas, a fim de que descobrir o tamanho da perda além dos limites do VaR. Então presta atenção, para que serve o nosso backtest? Testar o VaR normal para ver se estou dentro do VaR. E o stress test, ele vai testar as perdas além do VaR. Não confunda, tudo bem? E sem estresse, certo? Então, essas são as ferramentas de gestão de uma carteira, VaR, falamos em backtest, falamos em stop loss e fechamos com stress test. Tranquilos? Então, beleza. Ó, foi lindo. Beijo, até a próxima.